Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de junho de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. E recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Paulo, ou Saulo, ele pertencia à doutrina dos fariseus, que eram os religiosos da época, os principais perseguidores do cristianismo ou de Cristo, da doutrina de Cristo, porque eles não aceitaram a mudança. O Senhor Jesus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi rejeitado pelos céus, porque Deus não habitava em seus corações. Porque todo aquele que é de Deus, ele reconhece o Espírito Santo em qualquer outra pessoa. O Espírito, ele testifica e automaticamente recebe, porque não é questão de receber o homem, é receber a Deus, o Espírito que está sobre ele. Como eles eram hipócritas, como sepulcros caiados, como disse o próprio Senhor Jesus, eles o rejeitaram e perseguiam. Paulo era perseguidor dos cristãos. Fazia parte dos planos para matar os crentes. Mas ele era escolhido de Deus. Deus o havia escolhido desde o ventre da sua mãe. E numa das viagens que ele fazia para perseguir os cristãos, o Senhor Jesus teve um encontro com ele. Ele ia a caminho de Damasco, no seu cavalo, e o Senhor Jesus apareceu para ele em espírito e fez-lhe a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor Jesus apresentou-se: sou eu aquele a quem tu persegues. O impacto foi tão grande que a palavra do Senhor diz que os homens que estavam com ele, espantados ouvindo a voz, mas não sabiam quem falava. E ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ficou 3 dias cego. Por que ele ficou 3 dias cego? É porque a mente dele estava cauterizada. Formatada pela doutrina dos fariseus, pelo inimigo. E Deus precisava restaurar a sua mente. Deus precisava restaurar os seus pensamentos. Deus queria colocar sobre ele a mente de Cristo e remover a cegueira espiritual que estava sobre ele. Todo aquele que é presa de Satanás, ele está cego. Todo aquele que é usado pelo diabo, ele está cego. O inimigo cega o entendimento. Esses 3 dias foram como um retiro espiritual, uma purificação, porque a palavra diz que ele não comeu nem bebeu.
no versículo de número 9, porque Deus estava a prepará-lo para tornar seu servo. Depois desse tempo, Deus, na verdade, durante esse processo, Deus falou com seu servo Ananias para ir ter com ele, para orar por ele. E Deus enviou o profeta do Senhor para que pudesse libertar Saulo. A palavra que nós lemos, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Porque nós podemos receber o batismo do Espírito Santo sobre a imposição de mãos de um servo de Deus. Deus enviou o seu servo para libertar aquele que seria usado para implementar a doutrina do cristianismo. O grande homem de Deus precisou de alguém para despertar o chamado que estava nele. A palavra também diz que o Salvador do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi batizado por um profeta menor, porque ele está acima de tudo e de todos, por João Batista. Então nós podemos perceber e analisar que até os grandes precisam dos pequenos, que o reino de Deus é feito de unidade. O reino de Deus é feito de cooperação. Por isso é que o Senhor Jesus teve 12 discípulos. Será que ele precisava? Sendo filho de Deus tão poderoso, poderia fazer tudo sozinho? Podia. Mas ele era humano. E o ser humano precisa do auxílio. Por isso é que ele deu o exemplo. Ananias não é tão conhecido como Paulo. Há muitos que nunca sequer ouviram falar dele. Mas ele foi o homem que foi usado para que o apóstolo Paulo fosse liberto e recebesse o batismo do Espírito Santo. Tem sempre alguém que Deus ele prepara para nos ajudar, para nos auxiliar. Rema para nos impulsionar. Pessoas que muitas das vezes nós nem sequer imaginamos. Às vezes até menosprezamos. Muitas das vezes esperamos palavras fortes de grandes profetas de Deus, grandes servos de Deus, líderes. Mas Deus colocou uma palavra na boca daquela irmã. Aquela irmã que é desconhecida. Aquela irmã que ninguém valoriza. Às vezes Deus coloca alguém na igreja que você nunca sequer viu para te trazer uma palavra, uma direção. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que quiser ser grande, que seja servo. Na caminhada com Deus, nós precisamos de entender algo. Precisamos uns dos outros. Moisés caminhava com o povo, mas ele tinha o seu irmão para ajudá-lo. Quando as suas mãos estavam cansadas, ele recebia auxílio. Que Deus venha nos conectar. Que Deus venha nos mostrar aqueles que Ele preparou
para que o nosso chamado, para que os nossos planos, para que os nossos projetos comecem a fluir. Deus usa sempre alguém. E muitas das vezes o inimigo faz de tudo para afastar essas pessoas do nosso caminho. Um dos exemplos é a luta que o inimigo faz contra o casamento, contra a família. Porque não é apenas um relacionamento, não é apenas um casamento. São dois destinos, duas vidas que precisam se unir, concordar, para que os planos de Deus se cumpram, porque Deus, Ele une propósitos. Quando aquele que Deus escolheu para fazer parte do nosso propósito está longe, automaticamente fica condicionado. É sobre vidas, é sobre chamado, é sobre planos, não é apenas sobre casamento. Aqueles que Deus levantou para nos ajudar, o inimigo começa a colocar implicância. Muitas vezes aquele que você diz que não sei porquê, nunca me fez nada, não gosto dele, é o inimigo que colocou, porque ele sabe que alguma coisa Deus pode fazer por intermédio daquela vida. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que não gostavam de determinados pastores, determinados servos, e depois acabaram por se tornar fiéis daquele pastor. Então podemos entender que desde o princípio o inimigo tentou afastar, tentou impedir. Todo servo de Deus deve ter um intercessor. Muitas vezes não é um intercessor declarado que vai te dizer eu sou teu intercessor, mas aquele que Deus vai tocar no coração para orar pelas nossas vidas, porque nós precisamos. Nós nem temos noção de como é que Deus visita os corações quando nós precisamos de auxílio, de socorro. Deus, Ele levanta exércitos para orar, para pelejar pelas nossas almas. Alguém que nos ajude quando estivermos fracos espiritualmente. Alguém que seja os nossos olhos quando nós estivermos cegos. Alguém que tenha as chaves das portas que nós precisamos entrar. Deus, Ele sabe com quem devemos contar. E Deus vai trazer para perto de nós. Assim como foi o servo de Deus Ananias na vida de Paulo, Deus enviará anjos em prol das nossas vidas, da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te exaltamos e te louvamos pela oportunidade, Deus, de mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, unidos e reunidos na tua santa e bendita presença. Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Te rendemos honras, glórias e louvores, Deus da nossa vida e da nossa salvação. Deus, o Senhor tem renovado as nossas forças. Ó Deus, o Senhor tem renovado a nossa fé. Por isso, Deus, nós te exaltamos. Deus, e bendizemos o teu nome. Graças te damos, ó Deus bendito. É o que vem em nome de Jesus, hosana nas alturas.
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Arriba, Deus, te louvamos e exaltamos o teu nome. Que o Senhor venha ter misericórdia mais uma vez. Ó Deus das nossas almas, das nossas vidas. Porque Deus, o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe os caminhos por onde temos andado. Ó Deus, os pecados e as iniquidades. Arremanteca, rebotei misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ó Deus, tu és o nosso advogado. Arremanteca, rebo, Senhor Jesus é o nosso advogado fiel. Ó Deus, a tua palavra diz que confessarmos os nossos pecados. O nosso Deus, ele é justo e fiel. Arremanteca, para nos perdoar. Arremanteca, para nos purificar de toda a injustiça. Ó Deus, perdoa-nos e arranca todo o peso. Ó Deus, toda acusação que o inimigo, Deus, colocou sobre nós e sobre a nossa casa. Que toda porta por onde ele tem entrado, arremanteca, Deus, que seja fechada e selada, Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Arremanteca, Deus, endireita os nossos pés. Deus, guia os nossos passos. Arremanteca, Deus, assim conforme o Senhor fez na vida do seu servo Paulo. Deus, talvez andamos em caminhos tortuosos. Ó Deus, caminhos, arremanteca, Pai, que não são para nós. Ó Deus, caminhos contrários à tua vontade. Deus, caminhos errôneos. Arremanteca, Deus, dirija-nos, ó Pai, porque a tua vontade, ó Deus, é boa e perfeita e agradável. Que não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. Não permita, Deus, que venhamos continuar, ó Deus, em lugares onde o Senhor não preparou para as nossas vidas. Ó Deus, mas ajude-nos a andar no caminho da justiça com as pessoas que o Senhor escolheu. Deus, que o Senhor determinou para a nossa vida, ó Deus, para o nosso destino, e arranca todos aqueles que vieram para atrapalhar. Deus, para destruir, para distrair. Arranca, Deus, toda a distração do maligno. Arranca, Deus, toda mentira. Arremanteca, Deus, porque o Senhor é a verdade. Traga, Deus, os verdadeiros. Traga, Deus, os ajudadores. Traga, Deus, os auxiliadores. Traga, Deus, os intercessores. Deus, aqueles que vão se colocar na brecha. Arremanteca, Deus, em prol da nossa casa, em prol da nossa família. Arremanteca, Deus, aqueles que têm as chaves. Arremanteca, Deus. Arremanteca, Deus, aqueles que vão nos levantar quando estivermos caídos. Deus, que trarão uma palavra de vida, ó Deus, para ressuscitar a nossa fé. Deus, que terão uma palavra, ó Deus, para direcionar, ó Deus, para avivar, para fortalecer. Restaura, Deus, alianças que o inimigo destruiu. Ó Deus, todos os ajudadores do destino que o inimigo removeu dos nossos caminhos. Arremanteca, Deus, traz de volta. Restaura, Deus, a aliança. Arremanteca, Pai, para que o teu nome seja exaltado.
e glorificado no poderoso nome de Jesus. Remante, remante, rebas. Rebo Deus, essa aliança que foi quebrada pelo maligno. Restaura, ó Deus, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa. Ó Deus, que não venha prosperar. Remante, rebo Deus, livra-nos do mal. Abra, Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Transforma, Deus, as nossas mentes, como o Senhor fez com o seu servo Paulo. Entregamos, ó Deus, essa noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, livra-nos, guarda-nos. Remante, como a menina dos teus olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.